Olá, boa noite. É um prazer recebê-los para mais uma semana do programa A Voz do Trabalhador. Conosco aqui no estúdio, o médico urologista Thiago Tagliari, que é especialista em saúde sexual masculina, tratamento de transtornos urinários, uro-oncologia e cálculos renais. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos tentar dar informação pro pessoal. E aqui ao meu outro lado, meu companheiro de sempre, Marcelo dos Santos Araújo, presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva. Marcelo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, doutor Thiago. Boa noite você, que começa mais uma semana tendo informações muito importantes para os homens. Os homens, atenção aí, que esse programa é especialmente para você. E para as mulheres também puxarem a orelha dos homens, porque homem é meio relapso com a saúde. Por isso que a gente preparou um programa especial nessa segunda-feira sobre o Novembro Azul, que é uma campanha realizada no mundo inteiro durante todo o mês de novembro, visando conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. De acordo com especialistas, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e dos Registros de Câncer de Base Populacional estima que para o triênio 2023-2025 são esperados mais de 700 mil casos novos de câncer no Brasil. E o câncer de próstata é um dos mais incidentes, com mais de 71 mil novos casos, correspondendo a um risco estimado de 67,8 casos a cada 100 mil homens. Bom, hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2024, e o programa Voz do Trabalhador já começou. Doutor Thiago, queria que o senhor começasse explicando para os nossos telespectadores o que é a campanha Novembro Azul e por que ela é tão importante. Bom, eu acho que a campanha do Novembro Azul vai muito de encontro com esses dados que você passou pra gente. O câncer de próstata realmente é o câncer mais incidente da população masculina. E não só é o mais incidente, né, o que mais aparece na população masculina, mas o que mais mata. E o que isso tem a ver com o Novembro Azul? Tem a ver por uma coisa muito importante, que quanto mais cedo é feito o diagnóstico do câncer de próstata, maiores são as chances da cura desse câncer de próstata. Então existe uma relação direta entre o momento que você faz o diagnóstico desse câncer para o tratamento. O que quer dizer? Se você deixa, você até vai conseguir fazer o tratamento, mas aumenta muito a chance de você chegar em fases e estágios dessa doença que você não consegue fazer mais nada. Então o câncer de próstata, o Novembro Azul, ele surgiu com uma proposta justamente disso, de conscientizar sobre a importância de você fazer uma série de medidas tentando prevenir, não tem nada muito concreto, mas principalmente para poder encontrar esse câncer antes de ele dar problema para a pessoa. É chamar a atenção dos homens, né, doutor? Porque os homens, eles não costumam fazer muitos exames, ir ao médico. É uma questão, não sei se de medo ou de relapso, vai deixando para lá. Diferente da mulher, que se preocupa mais com a própria saúde. Então, é uma maneira de chamar a atenção para que ele se cuide. Não, sem dúvida. Isso aí foi copiado do Outubro Rosa, né, que é a prevenção do câncer de mama. E isso, que você falou, é uma verdade, né? Nós temos hoje que a expectativa de vida da mulher é maior do que do homem. Isso se deve muito também a como a mulher lida com a própria saúde. Ela busca de forma ativa potenciais problemas que pode ter na vida dela. Então ela faz o exame anual com um ginecologista, quando ela não precisa vai no clínico, vai no cardiologista. O homem, por outro lado, ele não faz a medicina preventiva, ele faz a medicina de resultado. O que quer dizer isso aí? Ele está sentindo alguma coisa, ele procura o médico. Às vezes passa anos sem precisar ir no médico. Quando chega, já tem algum problema já um pouco mais avançado, que vai ser um tratamento um pouco mais difícil do que se ele tivesse feito um diagnóstico antes dele ter nenhum sintoma. Marcelo? É muito importante aqui chamar a atenção dos trabalhadores para ouvir com atenção, deixar aquele machismo, dizer, não vou fazer esse exame, porque é um exame do toque, é isso e aquilo. Então o que o doutor está trazendo, para nós homens, nós precisamos realmente ter essa consciência, porque nós
corremos sempre do médico. Só no médico, como o doutor falou, quando está com alguns sintomas. E nós não podemos fazer isso, que isso pode levar a nossa vida à morte. Então, por isso que nós temos que fazer a prevenção igualmente às mulheres. Doutor, qual que é a função da próstata? Certo. A próstata, ele é um órgão que fica ali entre a bexiga e o pênis do homem. Então, ele tem basicamente duas funções. Ele é um órgão que tem uma função sexual, né, na reprodutora. O que quer dizer isso daí? Que ele ajuda a meio que fazer a mistura do líquido seminal com os espermatozoides, né? Isso pensando na parte da fertilidade, da reprodução. E ele tem uma função também na parte urinária. O que quer dizer? Existe uma porção da próstata chamada uretra prostática, que é onde que passa o xixi. Então, basicamente, nós podemos colocar que a próstata tem essas duas funções bem estabelecidas. Tanto uma função reprodutora, quanto uma função no trato urinário do homem, no funcionamento do trato urinário do homem. Certo. E hoje, qual que é a faixa etária mais prevalente do câncer de próstata? Isso. O câncer de próstata, ele é um câncer que ele está muito ligado com a idade. Ou seja, quanto mais velho você fica, maiores são as chances de você evoluir para o câncer de próstata. Isso. Então, a gente sabe que hoje a sociedade brasileira recomenda a partir dos 50 anos você começar a fazer o rastreio uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, dependendo de cada caso, porque a partir dessa faixa etária começa a se tornar mais incidente. E isso vai aumentando conforme as décadas vão passando. Então, a partir de 50 anos, se você não tiver nenhuma comorbidade, né, nada que pode levar você a aumentar o risco de ter câncer, você vai fazer isso a cada 1 ou 2 anos. Mas todo homem pode ter em qualquer idade? Todo homem pode ter. É lógico que existe uma questão genética, que graças a Deus é a exceção, né? Não é a regra. Geralmente quem tem um familiar que teve um câncer de próstata em idades muito baixas, né, antes dos 50 anos de idade, é uma pessoa que tem uma alteração genética que vai fazer isso daí. Então pode sim acometer em faixas etárias mais jovens, mas nós sabemos que o câncer de próstata, o clássico, ele vai aparecer depois de 50 anos de idade na maioria das pessoas. O doutor falou uma coisa que me chamou a atenção, que isso recentemente, mais ou menos 6 meses, um colega meu me procurou que estava com câncer. E aí a preocupação dele era de fazer esse tratamento, ou fazer tudo isso, e ter uma baixa na parte da relação sexual por causa da esposa. Ei, se minha esposa não quiser, porque eu vou ser impotente, posso ter... É a questão da impotência, da impotência. Né? O que o doutor pode explicar pra gente, porque nós estamos falando da vida, da saúde. As pessoas não podem deixar a questão sexual por causa de uma vida. Então você precisa ter noção do que é isso. O que o doutor pode falar? Não, isso aí é... E o homem é muito fisiológico, né? Para ele a questão sexual é muito importante, sim, né? Eu acho que para os dois, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas essa questão que o Marcelo levantou é muito importante, porque ele vai muito de encontro com o Novembro Azul. Por quê? O câncer de próstata, quanto mais precocemente é diagnosticado, mais eficiente é o tratamento e mais a gente consegue preservar as estruturas. Imagina, que nem eu falei, a próstata é um órgão que está ligado na parte reprodutora e na parte urinária. Se você pega um tumor muito avançado, você não consegue fazer, por exemplo, optou por fazer uma cirurgia. Você não consegue fazer uma cirurgia preservadora. Você tem que tirar aquela massa de próstata junto com o tumor, porque o seu objetivo principal é a cura, né? Diferente quando você faz um diagnóstico precoce, uma doença localizada, nós conseguimos a cura e manter as características funcionais principais desse homem, que é tentar manter a parte sexual, principalmente está muito associado, quanto mais agressiva a cirurgia, maior a chance de disfunção erétil, né, que é a incapacidade de ter a ereção. E também você vai ter alterações urinárias, né? Quanto mais agressiva é a cirurgia, maiores são as chances de você evoluir com uma incontinência urinária, que é você perder xixi de forma involuntária. Então, o diagnóstico precoce, com as técnicas minimamente invasivas que nós temos hoje, né? Que é cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, faz com que a gente diminua muito
os riscos de ter impotência e ter incontinência urinária. Diminuir não é zerar o risco, né? Pensa, você tem um câncer. Então a gente tenta usar de todos esses nossos artifícios para poder reduzir o risco. Mas zerar a gente nunca zera. Mas no caso, doutor, por exemplo, a pessoa já teve um diagnóstico mais avançado, teve um problema aí com impotência, é possível reverter esse quadro? Como é que funciona? Assim, quando você tem um quadro já instalado de disfunção erétil, ou seja, né, você tem uma incapacidade de ter uma ereção, primeiro precisa entender qual que é a causa disso daí, né? Se você tem uma disfunção erétil antes de um tratamento do câncer de próstata, provavelmente vai agravar depois, porque já tem alguma coisa subjacente ali que passou desapercebido. Eu brinco não, né? Com meus pacientes eu converso que é um alerta amarelo. O homem que não tem uma boa saúde sexual, que ele tem ele vem de uma vida sexual relativamente normal e de repente muda, é o corpo dando sinal de que alguma coisa não está indo bem, né? Então tem que investigar. Pode ser um princípio de um diabetes, um colesterol aumentado, alguma doença arterial. Tudo isso tem como primeiro sinal a disfunção erétil. E se isso está associado com um câncer de próstata, a tendência é agravar. Certo. Doutor, quais são os sintomas do câncer de próstata? Isso, o câncer de próstata, ele é só lembrar da função da próstata. A próstata é função urinária e função, né, reprodutora. Então, a maioria das vezes ela é assintomática, a gente vai fazer o diagnóstico e a pessoa não sente absolutamente nada. Pô, mas eu tô bem, não tenho... Exatamente, o ideal é fazer o diagnóstico nesse momento. Mas também, se ele começar a atrapalhar a parte urinária, você vai ter sintomas urinários, que é aumento das idas ao banheiro, você tá aquele jato urinário e começa a ficar mais fraco, você pode ter ardência na hora de urinar, você nunca acordou à noite para fazer xixi, começa a acordar várias vezes para fazer xixi à noite, você tem que fazer uma força para urinar, pode começar a sair sangue na urina, você pode ter sangramento no ejaculado, né, que a chama de hematospermia. Isso são alguns sintomas de uma doença, se for um câncer um pouco mais avançado. Mas são sintomas que a gente tem no câncer de próstata. Tá certo. Marcelo, você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Quais os exames feitos que podem detectar esse câncer? O câncer de próstata, ele tem dois momentos quando ele vai no urologista. Ele tem o rastreio e ele tem o diagnóstico. O rastreio é aquele que a gente faz para todo mundo, que é um exame fácil, rápido, barato, indolor, que a gente vai fazer para todo mundo, que ele vai conseguir, a gente consegue triar, né? A gente faz uma triagem se essa pessoa tem um risco ou não de ter o câncer de próstata. Esse exame do rastreio é o PSA e o toque retal, que nem você falou, muito bem colocado. Depois, se você tem uma suspeita de ter um câncer de próstata, nós partimos para uma ressonância. E depois da ressonância, se existir ainda essa suspeita, nós temos que fazer uma biópsia, que é fazer uma pequena amostra naquela área que a gente tem dúvida para ver se tem câncer ou não. Bom, o doutor tocou num ponto muito importante, que é o exame de toque retal. Mas a gente vai continuar esse assunto depois do intervalo. A gente vai fazer uma breve pausa e a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. E a gente continua aqui no estúdio com o Dr. Thiago Tagliari, que a gente está falando sobre a campanha Novembro Azul. Doutor, no último bloco, a gente falou sobre o exame de toque retal, que é um exame clínico ainda muito cercado de preconceito.
Eu queria que o doutor explicasse por que existe tanto preconceito e como fazer os homens entenderem que esse exame não os torna menos homem. Isso aí é um pouco... Existe uma questão cultural nessa parte do toque retal. Né? Existe não sei se uma questão de machismo, alguma coisa assim, que eu acho que graças a essas campanhas de Novembro Azul, né, tem diminuído bastante. É um exame que, teoricamente, todo médico deveria fazer em algum momento da consulta, independente de ser urologista ou não. Né? Isso serve para diagnosticar outras doenças também. Existem algumas doenças orificiais, né, que a gente fala do canal anal, hemorroida, tem alguns plicomas, ou mesmo tumor de reto, ele pode ser diagnosticado com toque retal. Então, em algum momento da vida, a pessoa vai ter que fazer esse exame e a pessoa que vai receber esse exame tem que entender que ele é um exame rápido, barato. Às vezes você está poupando o paciente de fazer uma série de outros exames por conta que esse exame já deu um direcionamento. Nos homens mais jovens, é um exame que ajuda a diagnosticar, por exemplo, prostatite. A inflamação da próstata é uma doença infecciosa muito comum na população mais jovem, só que passa subdiagnosticada. E ela traz uma série de problemas para a vida dessa pessoa, atrapalha uma série de funções dela, e que só com toque retal a gente já conseguiria começar o tratamento adequado e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E com câncer de próstata, é aquele negócio que eu falei, ele é um rastreio, você consegue separar muito bem a pessoa que vai precisar fazer uma ressonância da pessoa que não precisa. Ressonância é um exame que ele não é invasivo, mas é um exame que você precisa agendar, você precisa fazer um preparo antes, é um exame que demora para você fazer, gera uma angústia, porque você vai fazer um exame demorado, demora para sair aquela cabine, tem muita gente que... Exato, a gente tem passa gente que mal. fazer sedação, né? Tem gente que precisa dormir para fazer. E muitas vezes você poderia poupar essa pessoa desse exame só de fazer um toque retal. Então, o exame de toque retal, ele não elimina a necessidade do PSA e vice-versa. Exatamente, são coisas complementares. Né? Lógico que se você está acompanhando com o seu médico ao longo dos anos, ele sabe o comportamento do seu organismo. Então, muitas vezes ele opta por não fazer o toque retal no ano seguinte, por exemplo. Né? Ele já está fazendo acompanhamento, ele já sabe como é que é, então, às vezes ele pula, né? Você vai todo ano com ele, um ano ele pula, no outro não. Isso vai depender muito de cada caso. Mas é um exame que precisa perder esse preconceito e, graças a Deus, está diminuindo bastante. Mesmo porque os médicos são pessoas que estudaram para isso, fazem isso não só em uma pessoa, mas em várias. É uma coisa tão técnica, tão clínica, né? Que não tem o porquê existir esse preconceito. Sim, é um procedimento, exatamente, perfeito, né? É um procedimento técnico, é um exame fundamental, ele faz parte da propedêutica, né? Propedêutica, quando a gente está na faculdade de medicina, é o que faz a gente identificar a doença do paciente. Então, antes de fazer qualquer tipo de exame, nós precisamos fazer uma boa propedêutica. A propedêutica inclui conversar com o paciente, saber a história dele, a história física, a história clínica, a história familiar, o exame físico. O exame físico não é só tirar pressão, apertar a barriga, envolve sim o toque retal, o toque vaginal nas mulheres. Então tudo isso faz parte do exame inicial que você vai ter com o seu médico. Marcelo? Então é importante você que tem isso na cabeça, se eu for ao médico fazer um exame de toque, não, cuidado, é a tua vida que tem em risco, porque as consequências que tem esse câncer, vocês sabemos que muitas pessoas morrem por causa disso. E diante disso, doutor, o câncer tem cura? Aí é uma pergunta que depende, né? Depende. Existem algumas características individuais, ou seja, tem pessoas que têm uma tendência a desenvolver um câncer mais agressivo. E existe também o tempo que é feito o diagnóstico. Hoje nós sabemos que quando o câncer ele é feito o diagnóstico em fases iniciais, a chance de cura é muito alta, né? Beira 90%, 95%, dependendo das características desse tumor. Mas também a gente sabe que se você tem um diagnóstico mais tardio,
essa chance diminui bastante, né? E existe também essa questão genética que eu comentei que não tem muito como a gente prever quem vai ter isso ou não. Sabendo que a questão genética não é a maioria das pessoas. Hoje, quais são os tratamentos indicados? Fez o diagnóstico de câncer de próstata, você está lá com o seu médico. Ele vai ver o seu tipo, em que ponto você está. Existe uma infinidade de tratamentos. Existe um tratamento que é não fazer nada. Você chega para o seu paciente e fala, você tem câncer, volta daqui 6 meses. Né? Tem até um nome, chama vigilância ativa. Existem os tratamentos definitivos, que se resume ou em cirurgia ou em radioterapia. Você tem um negócio que é bloqueio hormonal. O câncer de próstata, ele é sensível à testosterona em certos pontos. Então a gente faz um bloqueio hormonal, a gente inibe a testosterona no homem. Existe quimioterápicos, existe imunoterapia. Então assim, uma infinidade de tratamentos que nós temos hoje para o câncer de próstata. E esse caso volta daqui 6 meses, porque não tem mais o que fazer? Não é. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. São casos específicos em que a pessoa sabe que tem um câncer de próstata, só que ele foi pego tão no começo que vale a pena até a gente acompanhar para ver como é que vai se desenvolver. Se chama vigilância ativa, não é não fazer nada. É um tipo de acompanhamento mais de perto, né? E justamente o contrário disso daí. É que dá para fazer muita coisa para ele. Mas precisa esperar ele... Não é nem esperar, a gente tem esse tempo para esperar ver se a doença... Porque acontece, às vezes você pega uma doença tão no começo que ela vai ter uma mudança da característica depois de 2, 3, 4 anos. E existe muito essa questão da disfunção erétil, da parte urinária. Então, às vezes, nós fazemos uma vigilância ativa para preservar por alguns anos, né, essa questão da disfunção erétil e tudo mais, a gente preserva e a gente vai optar por fazer isso num momento mais tardiamente, né? Mas aí não tem risco? Tem risco, por isso que é uma vigilância ativa. Você tem uma série de exames, não é a regra, né? Não é a regra, mas é uma possibilidade que você pode fazer. Pouquíssimos casos a gente pode fazer isso aí. Entendi. Como é importante, então, você estar sempre passando pelo médico, acompanhando pelo seu médico, porque senão isso pode te trazer transtornos aí. Quando o doutor fala 6 meses, é para quê? De observação. Você vai estar ali não desamparado, né, Lívia? Você vai estar sendo acompanhado. Isso é muito importante que para você estar sendo orientado pelo seu médico. Não vai para o YouTube, não vai para as redes sociais aí tentando, porque as pessoas têm medo, doutor, de ir ao médico e começa a ir para vídeo dizer alguma coisa. Não é isso, não resolve o problema. O problema é você tem que ir lá, conversar com o seu médico, que ele é um técnico, ele é especialista, ele vai dizer o que você precisa fazer. Não fique no canal de YouTube aí ouvindo alguns doutores falando. E para complementar o que o Marcelo falou aqui, que não vai voltar, não, você vai sair da consulta, né? Nesse caso específico, você sai da consulta com a sua próxima consulta marcada. Então é isso mesmo, acompanhamento de perto. YouTube, eu não vou defender nem brigar com o YouTube, mas é um canal de informação muito positivo. Só que o que eu encorajo, né, meus pacientes assista no YouTube, anote e traga para o seu médico. Sim. Porque às vezes pode ser alguma coisa que vai valer a pena você fazer, só que está recheado de desinformação nisso daí. Então, o risco é muito grande de você pegar uma informação e você começar a fazer da sua cabeça aquilo lá. Então, use o YouTube de forma sábia, né? Discuta isso com alguém. Só vai fazer bem pra você. E o Dr. Google também, né? Porque às vezes a gente espirra. Aí você vai lá, espirrei. Aí já fala que você tá com câncer, que você vai morrer. Alguma coisa assim. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que se pesquisa e levar isso a sério, né? Então sempre procurar um especialista. Exatamente. É muito importante quando eu falei do YouTube, esses canais que tem aí, vamos falar TikTok, qualquer outros, porque o doutor mesmo já explicou. O que você tá passando, o teu intestino, o teu corpo, ele pode ter algo diferente do que está passando ali, o que foi apresentado. Então, cada caso é um caso. Exatamente, por isso que você precisa ir ao seu médico. Mesmo que você tenha essa dúvida, vai lá, tire com ele, que ele é especialista para isso. Exatamente. O meu pai, por exemplo, ele descobriu o câncer de próstata muito tardio já, no exame de toque retal.
o médico percebeu que já estava até acho que meio para fora da próstata, mas ele foi encaminhado, fez o tratamento, ele fez radioterapia e hormonioterapia. Bloqueio hormonal, né? E aí ele se curou. Exatamente. Depois ele foi fazendo os acompanhamentos que tinham que ser feitos a cada 6 meses, 1 ano, enfim. E uns meses antes dele falecer, por uma outra causa, né? Eu mandei os últimos exames de PSA dele para Barretos. E aí o pessoal falou assim, ó, ele está de alta, mas tendo qualquer problema, vocês nos procurem. Então, quer dizer, tem a possibilidade de, mesmo num caso avançado, ter cura. Sim. O câncer de próstata hoje, ele acaba virando uma doença crônica, é que nem um diabetes. O diabético, ele tem uma vida normal, desde que ele faça o dever de casa, que no caso do diabético é dieta, atividade física, que é muito parecido com o que o paciente com câncer de próstata tem que fazer. Ele faz o tratamento inicial, depois faz esse acompanhamento, e ele vai conviver com essa doença e muito provavelmente, né, ele vai falecer, mas de outras coisas, que é o que a gente busca. Tem alguma forma de prevenir o câncer de próstata? Assim, mas não existe uma prevenção direta. Por exemplo, faça isso que vai acontecer isso. Não existe. Mas hoje nós sabemos que quem é obeso tem um risco maior de desenvolver o câncer de próstata. Obeso não, né? A gente fala de síndrome metabólica. O que é? Aquele homem que tem uma cintura abdominal avantajada, que tem a pressão alta, o diabetes, o colesterol aumentado. Essa população tem um risco maior de ter o câncer de próstata. Então essa população tem que começar a fazer o acompanhamento com 45 anos. Então, por exclusão, se você sabe se o paciente com obesidade tem um risco maior, nós sabemos que se você tiver uma vida saudável, você vai estar diminuindo o risco de você ter o câncer de próstata. Eu acho que é para praticamente todas as doenças hoje. Comer bem, dormir bem, atividade física vai fazer com que você diminua a chance de ter uma série de doenças, inclusive o câncer de próstata. Marcelo, tem alguma dúvida? Não, tranquilo, vamos para os mitos e o que Mitos é verdade. e verdades sobre o câncer de próstata? Vamos lá. O câncer de próstata é uma doença de idoso? Sim, na maioria das vezes é uma doença que ela está associada com o envelhecimento do homem. Então é uma verdade. Pai, irmão, tio com doença aumentam meus riscos? Se eu tenho na família isso? Exatamente, é uma verdade isso. Existe um componente genético. Se você tem um parente de primeiro grau, vai investigar porque você tem uma chance maior de ter o câncer de próstata. Homens negros têm maior risco de desenvolver a doença? Verdade parcial. Isso é um dado americano. Nos Estados Unidos, existe bem definido, né, as etnias. Se você é hispânico, caucasiano, negro. Então lá eles conseguem fazer bem essa distinção. Ao meu modo de ver, eu acho que a gente não consegue trazer isso para a população brasileira porque a gente tem muita mistura. Muita mistura. Então acaba perdendo um pouco essa prevalência que tem em outros países, que nem os Estados Unidos, que é onde vem isso. Então é uma verdade parcial. O tamanho do dedo indicador revela o risco de câncer? Olha, eu desconheço isso daí. Eu desconheço. Vou colocar como um mito, mas se alguém souber algum dado que fala sobre isso daí, manda pra mim. O que será que tem a ver, né? Eu não sei. O sedentarismo pode aumentar o risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? Sim, a pessoa que é sedentária, tem maus hábitos, tem um risco maior de ter câncer de próstata. A atividade física regular tem um papel relevante na prevenção do câncer, é isso? É uma verdade. Isso não é um mito, não. Isso aí, quanto mais ativo você for, mais você seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Eu sei que é mito de verdade, é rápido, mas um detalhe importante. A Organização Mundial de Saúde recomenda para mais de 65 anos. Se você tem menos de 65 anos, você vê como que você está atrás. Recomenda pelo menos 300 minutos de atividade aeróbica por semana, atividade dia sim, dia não, de um alongamento, alguma coisa assim, e uma atividade resistida 2 vezes por semana, pelo menos, com mais de 65 anos. Se você tem menos, você vê o prejuízo que você está tendo nisso daí. O câncer de próstata não apresenta sintomas em fase inicial? Sim, é uma verdade. O toque retal é essencial para o diagnóstico? Ele é essencial para o rastreio. É uma verdade parcial disso daí.
É como a certo? gente falou, são complementares Exatamente, os exames, né? Exatamente. Existe algum exame que elimina a necessidade do toque retal? Então, se você está fazendo um rastreio, não tem nenhum exame que vai eliminar. Você pode pular etapas, né? Bom, eu acho que seu câncer vai direto para uma ressonância sem fazer o toque, mas que substituir não tem. Isso é um mito. PSA aumentado é sinal de que eu tenho câncer? Não é verdade. Isso é um mito, porque qualquer coisa que acontece na sua próstata aumenta o PSA. Um adendo, né? O PSA é um marcador, né? Um marcador que você faz o exame de sangue e quanto mais alto tá os valores, maior a atividade da sua próstata. Ela pode estar aumentada por um abscesso, uma infecção, ou uma relação sexual que você teve no dia anterior e também no câncer de próstata. Então tem uma série de doenças que pode estar aumentado com o PSA. Então o PSA baixo não é sinal que eu não tenho câncer de próstata. Não é sinal. Existe alguns tipos de tumores que são mais agressivos, que eles não expressam PSA. Então, ele vai ter o câncer e o PSA vai estar normal. No caso, por exemplo, o doutor falou, é prostatite? Prostatite. Pode dar uma alteração no PSA. Vai dar aumento do PSA e não tem nada. E não tem nada a ver com Não tem nada a câncer. ver com câncer. Cirurgias com robôs podem tratar o câncer? Sim, hoje o cirurgia de câncer de próstata basicamente só faz minimamente invasivo, que é por vídeo, né? Uma cirurgia por vídeo, que são pequenos furos que a gente faz na barriga da pessoa, não tem mais aquele corte gigante, são pequenos furos que a gente pode fazer por vídeo e com assistência do robô, que ajuda muito tanto a identificação das estruturas pelo cirurgião, quanto a recuperação pós-operatória desse paciente. Eu queria fazer só mais uma pergunta, então, com relação ao PSA. Quando o homem vai fazer o exame, tem alguma coisa que ele precisa no dia anterior não fazer? Como que é? Ou tem algum preparo? Na verdade, o Para preparo... não dar alguma alteração que Isso. possa indicar, né? Muito boa pergunta isso aí, porque, que nem eu falei, ele é um marcador de atividade da próstata. Se você entende que você tá com algum sintoma urinário, né, ardência, uma coisa, você pode ter um aumento do PSA, é importante você procurar o seu médico para falar essa questão para ele saber interpretar na hora que vê o seu exame. E é importante fazer uma abstinência sexual antes, porque o simples ato de você ter uma relação sexual 1 ou 2 dias antes pode alterar o PSA. Então ele pode aumentar e você interpretar de forma errada. Então a gente perde ali geralmente uns 3 a 4 dias de abstinência antes de fazer esse exame. Que não vai matar ninguém, né, gente? Então é melhor fazer tudo certinho para não ter uma alteração e você achar que você tá com uma doença Desespero. aí. Exatamente, que bate aquele desespero, né? Aí vem aquela ligação, doutor, Meu paciente PSA. tal quer marcar uma consulta hoje porque tá desesperado com o exame. Aí você vai ver e fala, não, mas... Aí depois você chega na consulta, você entende que, na verdade, não se atentou a esses detalhes. Exatamente. Eu queria aproveitar, então, antes da gente encerrar a participação do Dr. Tiago aqui, aproveitar para que o senhor desse algumas dicas. Como que o homem pode melhorar a sua saúde, as práticas importantes para se manter saudável? Bom, vamos lá. Então, assim, eu acho que tem uma série de coisas que eu posso falar aqui. Falando propriamente do Novembro Azul, que o Novembro Azul ele traz esses alertas pra gente. Então, o câncer, com relação ao câncer de próstata, que vai acabar ajudando uma série de outras doenças. Você tem que controlar o peso. Você controla o peso como? Atividade física, comendo bem, dormindo bem. Comer bem não é comer bastante, não é não comendo doce, não é isso. É comendo de forma adequada. Consciente. Exatamente. Existe um profissional que fez uma faculdade para falar para você que 100 gramas de arroz naquele momento é melhor do que 95 gramas, que é o nutricionista. Então, o acompanhamento com o nutricionista, um preparador físico vai te ajudar você a manter o seu peso e ajuda a prevenir o câncer de próstata. Mas também, quais são as doenças que mais matam, tanto homem quanto mulheres depois dos 40 anos? São as doenças cardiovasculares. E como que você diminui a incidência das doenças cardiovasculares, que é AVC e infarto? Cuidando do diabetes, cuidando da pressão alta, cuidando da obesidade. Então, você fazendo esse cuidado, de você cuidar da saúde, você acaba evitando outras doenças. Outra coisa que o Novembro Azul fala que é muito importante é a questão da saúde mental. O homem,
ele tem uma tendência a se suicidar de forma efetiva muito mais que a mulher. Isso alerta nós pro problema que a depressão no homem acaba sendo subdiagnosticada. Então é um alerta que, além da saúde física, você tem que cuidar da saúde mental. Então, acompanhamento com psicólogo é fundamental. Outra coisa, em pacientes mais jovens, né, que vão procurar um médico, né, o ideal é você começar logo depois que você sair do seu pediatra. O seu médico urologista vai te ajudar tanto na questão das doenças sexualmente transmissíveis, quanto o câncer que acomete os jovens, que é o câncer de testículo, que ele faz o autoexame, ele consegue identificar alguma alteração no testículo. Então, eu acredito que essas são a mensagem assim, que mais importante que o Novembro Azul fala, que você tem que voltar a atenção para você mesmo. Não tratar uma doença, mas você entender que uma série de comportamentos vai fazer com que você tenha uma vida mais longa e melhor. Porque o tempo, a gente não sabe quanto tempo vai ser. Agora, a qualidade que você vai ter esse tempo de vida que é o mais importante, que depende muito dessas medidas preventivas. Bom, você, homem, assim como a mulher, conhece seu corpo como ninguém, melhor do que ninguém. Então, qualquer alteração, qualquer coisa diferente, procure o seu médico. Ou antes de ter alteração. Ou antes de ter alteração. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Foi muito esclarecedor. Acredito que o pessoal que tinha muita dúvida conseguiu esclarecer aqui. Bom, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, meu Marcelo, obrigado, Lívia. E é isso aí, estou à disposição de vocês sempre que precisar. Quero aqui agradecer ao Dr. Thiago, que é o segundo ano consecutivo que ele está aqui conosco, tirando as dúvidas dos trabalhadores, das trabalhadoras. Quero aqui agradecer, em nome da nossa diretoria do Sindicato da Alimentação, a diretoria do Padre Albino Saúde, que está nos ajudando nessa campanha. E falo para o Dr. Thiago, muitas pessoas vão te procurar, e eu vou ser umas pessoas de incentivar as pessoas a procurar o médico. 45 anos, você que está beirando essa idade, não tenha medo do preconceito, porque vão falar, não. A sua saúde é importante para você, porque não adianta você estar preocupado com o que os outros vão falar. A saúde sua pertence a você e você tem que cuidar dela. Quero aqui agradecer mais uma vez a Lívia também para estar fazendo esse bate-papo. E se você ainda não pegou esse nosso programa, vai estar lá gravado no YouTube, né, Lívia? Exatamente, vai estar disponível lá no YouTube do Sindicato da Alimentação. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Fica aí com a gente porque tem mais notícias depois. A gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador está de volta. E agora a gente vai falar sobre negociação. Marcelo, tem novidade sobre negociação do setor de carne, setor de frio? Que tal uma novela, né? Acho que não é nem novela, já virou um filme. Vamos falar que não somente no filme, vários episódios estão passando por aí. Mas vamos lá. É importante que os trabalhadores, Lívia, tenham noção e consciência da importância do seu acordo coletivo de trabalho e da sua convenção coletiva de trabalho. Por que eu estou falando isso? O setor de carne, a data base é 1º de abril e nós estamos em novembro, já passando aí de 7 meses aí tentando de negociar com o patronal, e o patronal sequer fica enrolando, sequer quer colocar uma proposta com aumento real e de fato não quer colocar. Mas eu quero chamar a atenção aqui que muitas pessoas dizem que tem direito. O que você tem direito? Você conhece a lei trabalhista?
o que realmente você tem um direito, que é que eu canso de informar os trabalhadores, Lívia, que o que tem na lei hoje é que nenhum trabalhador possa ganhar menos de que um salário mínimo de R$ 1.412. Isso está na lei e vale para todos os trabalhadores do Brasil. Então, essa é a informação principal. Todos os outros benefícios, como cesta, PLR, que tem lei, mas não tem valor, e aí eu trago a informação da Convenção Coletiva de Setor de Carne, que não existia nem multa, nem PLR, porque a lei ela é omissa, ela não obriga que as empresas façam. Isso é negociado com o sindicato, e assim nós estamos fazendo nesse exato momento. Nós estamos negociando um PLR livre que nunca teve na Convenção Coletiva. E junto com a nossa federação do interior de São Paulo, nós estamos exigindo e nós conseguimos já um avanço muito grande que, como nós estamos no mês de novembro, eles vão colocar uma redação de recomendação. Quando você coloca recomendação, não é obrigação. Mas como estamos no mês de novembro e as empresas não prepararam para pagar o PLR, nós vamos iniciar com recomendação, tá, do PLR, mas a convenção coletiva que vence no dia 31 de março, que vai ser feita a nova convenção de 2025-26, vai ser obrigatória, vai ter uma multa lá, que as empresas que não fazer o programa vão ter que pagar esse valor. Para você ver a importância que o sindicato tem nas negociações. Porque em várias outras convenções, o acordo, nós temos essa multa do PLR, Lívia. E no setor de carne não tem. E nós estamos trazendo isso aí porque é muito importante. Então o trabalhador ele tem que ter noção e consciência da importância de estar junto com o sindicato, de sempre estar tirando a dúvida com o sindicato, sempre ali o sindicato atuante, ali que está te dando informação, porque você tem que filiar ele, saber dos teus direitos, porque o direito que fala na CLT é o mínimo, como diz o salário mínimo de R$ 1.412. E nós não queremos isso para você, nós queremos coisas melhores. Levando em consideração também o setor de frios, que aqui eu quero chamar a atenção dos trabalhadores o porquê o setor de carne e de frio. E você, Lívia, sempre perguntou para mim qual é a diferença de um do outro. São mais ou menos são as mesmas coisas, só que um são derivado de um e outro derivado da carne, realmente. Então, frios, o patronal de frios aqui, Lívia, é o mesmo patronal da carne. Então, quando você vai sentar na mesa para negociar, você está falando dos mesmos patronais. Vamos citar aqui duas empresas grandes aqui, Minerva e JBS. Ele tem os dois ao mesmo tempo. Então, ele não vai querer ceder algo para o setor de carne, sabendo que de frios também vai ter que ceder. Exatamente. E por isso que fica essa enrolação, e eu venho dizer para você, trabalhador, que nós estamos resgatando a nossa convenção coletiva de trabalho do setor de frios. Depois de 7 anos e 7 meses, estamos na fase final para resgatar essa convenção, que para nós, sindicalista, representante de você, trabalhador, trabalhadora, é importante. Porque a convenção, ela é um guarda-chuva, porque ela já norteia o que nós vamos fazer na nossa base. Quando vocês vão lá fazer uma comparação, se você lá tem um PLR na convenção de, vamos lá, de R$500, na sua base, você pode chegar a 1.000, 1.500, isso é negociação aqui na sua base, no nosso caso, no nosso sindicato. Quando você traz uma obrigação na convenção, você tem uma munição, porque nós estamos falando aqui não diretamente com a empresa da base, nós estamos falando com o patronal, que é no caso o Sindifrio e o Sindicarne, que fica na Fiesp em São Paulo. Por isso que é importante aí os trabalhadores reconhecer a importância do seu sindicato. Se o seu sindicato está atuante com você, está te passando informação, que é o nosso caso, todos os trabalhadores da alimentação, em forma geral, nós estamos aqui sempre falando, dizendo qual é a importância, que nós estamos lutando pelo seu direito, nós não vamos deixar retirar nada do teu acordo, da tua convenção coletiva, porque nós sabemos as nossas necessidades. Nós estamos aqui na base, sabendo da importância que você tem um ticket de alimentação, uma cesta básica, um PLR, ou outro vale transporte, outras coisas que a gente precisa agregar. Porque muitas vezes o patrão ele diz, não, eu pago, a carga tributária é muito grande, eu não posso fazer isso. Então a gente começa a fazer, vamos trabalhar com benefícios.
Benefício não tem, encargo social nenhum. Então, por isso que a gente está avançando nessas negociações, trazendo mais benefício para os trabalhadores, que no final da conta vai somar o teu salário, mais o benefício, vai chegando a um montante aí que nós esperamos que sacie, pelo menos, não uma vontade nossa, mas sim o desejo de pagar as contas em dias, levar o alimento para casa, porque cada dia que a gente vai no mercado as coisas estão um absurdo. Nossa. E hoje, vamos falar em carne, frango, carne de porco, tá elevado, porque a exportação tá aí, e quando você exporta, falta o quê? Produtos para nós, mercado interno. O que acontece? Aumenta aqui também. Se você ia no mercado comprar um contrafilé, já estamos falando de carne, que era R$ 38,00, 35, hoje tá R$ 48,00, 50. Então aumentou R$ 10 o quilo. Você entendeu? Como que eu e você, o nosso salário acompanha com isso? Se o nosso salário aumentou em maio. E até o frango, que era uma carne mais barata, que o pessoal, né, a carne de porco, a carne de frango, que eram carnes mais baratas, hoje já estão mais caras. Se você vai ao mercado, você percebe um aumento também nessas carnes. Exatamente, por isso que eles choram muito na mesa. Ah, não tem condições, não tem como passar. Nós deixamos bem claro que tem condições sim e nós estamos lutando para isso. Inclusive, Lívia, essa convenção que a gente está fechando, tanto de carne como de frios, vai ser retroativo. No caso de carne, data base abril vai ser retroativo. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que vai vir no pagamento de dezembro, vai ser retroativo todos esses meses. Também o de frios, que começa também em maio, vai até agora novembro, que nós estamos encaixando. Nós colocamos uma meta de, dentro desse mês, a gente fechar essas duas convenções, porque, como você já disse, já estamos até pensando na negociação em 2025, e nós estamos tentando fechar 2024, não dá. Então nós pedimos muito... Cobramos o sindicato patronal que leve o caso a sério, reveja as cláusulas importantes aí, para entre esse mês ainda nós assinarmos junto aí com o Sindi Carne e o Sindi Frio, essas duas convenções que é importante para os trabalhadores. Isso, e a hora que assinar, vai ter um bolo com uma vela lá, eles vão cantar parabéns, porque do tempo que está essa negociação se arrastando, quem sabe agora sai, né, Marcelo? Exatamente, merecido aí o bolo, porque eu falar para você, tantas viagens... Tantos bolos que vocês levaram. Então, e tantas viagens que nós fomos até na Fiesp, e aí às vezes a gente somos ignorados lá, e isso é muito ruim para nós trabalhadores de base, porque você sai, anda 480 quilômetros, paga estacionamento, as estradas perigosas do jeito que estão aí, e o patronal fala, não tenho nada para te oferecer. Então é muito difícil aí, mas se a gente conquistar, eu acredito que vamos conquistar essa convenção, vai ser importante aí e fundamental para os trabalhadores. E do segundo semestre tem alguns setores que estão caminhando ainda, né? Exatamente, aqui eu chamo até a atenção do setor de massas, estão fazendo já movimentos aí, estão avançando. Nesse caso, nós já avançamos todas as negociações aqui locais. Tá? Estamos aqui, com exceção de água mineral, água Ibirá, que ainda não tem, os trabalhadores não receberam nada, nenhuma notícia boa ainda. Chamamos o representante da empresa, ficou que ainda essa semana pudesse estar sentando com a gente aí para ver a situação de lá, porque a Binan, que é a associação deles da de água, é meio difícil, é meio complicado. Todos os anos tem um representante lá que debocha a cara dos trabalhadores, que a data base é setembro, geralmente fecha em janeiro e fevereiro do ano seguinte. Então eu acho que é falta de respeito aos trabalhadores das suas bases, e o patronal tinha que rever esse conceito. Se você tem a data base setembro, prepara antes. Você tem aí vários meses antes que pode chamar nós para conversarmos. Nós estamos aqui abertos para diálogo, para conversa, mas não deixar os trabalhadores aí na espera, porque é muito ruim, porque nós não sabemos o que vem. E aí você vê os aumentos das coisas, esse aumento não vai ser agregado. E os trabalhadores começaram a nos cobrar isso, mas agora, mas só isso, porque as coisas tudo aumentaram. Mas sabemos o quê? A data base é setembro e o valor do NPC é referente a agosto, não referente a hoje, no mês de novembro. E é complicado porque agora tem mais um feriado essa semana, aí depois já tem pagamento de 13º, tem empresas que têm férias coletivas, o pessoal pensando em final de ano, aí começa a enrolar tudo, né, Marcelo? Exatamente, e você trouxe uma informação importante. Dia 30 agora é a primeira parcela, 30 de novembro é a primeira parcela do 13º. Se eu não tiver a correção do meu salário de maio, quanto eu vou receber? Com salário velho? Não, não pode. Você tem que ter feito a correção.
Por isso, nossa preocupação também, que sempre vai perder os trabalhadores que ainda não fez essa correção. Porque já é de maio até agora significa algo muito significativo para os trabalhadores, esse aumento, porque é onde você vai estar referência, tanto na teu 13º, na primeira parcela, como na segunda, como também nas tuas férias coletivas. E no fundo de garantia também, E no fundo né? de garantia, óbvio, com certeza. INSS, enfim, tudo. Bom, mas agora mudando de assunto, o recado é para quem é sócio do Sindicato da Alimentação, porque termina sexta-feira o prazo para você deixar o seu nome e participar do sorteio das áreas de lazer para Natal e Ano Novo, né, Marcelo? O sorteio vai ser na próxima segunda-feira, dia 25. 25. Às 15 horas, quero fazer um convite especial para você. Vai lá tomar um café conosco lá, vai participar do sorteio que será ao vivo pelo Facebook, para você ver a transparência, as pessoas que deram os nomes, que o seu nome está lá presente, nós mostramos tudo. Mas eu gostaria de que você fizesse tipo uma auditoria. Eu sou sócio, eu tenho meu direito, vou lá ver, vou lá conversar com o presidente, com os diretores, com os funcionários, porque sempre eu falo, o sindicato é a casa do trabalhador. É a sua casa, trabalhador. O sindicato não é meu, não é nossa diretoria. Eu somente sou presidente e estou administrando. Mas ali a casa é sua, a casa é nossa. Então, eu faço esse convite especial para você. Vai lá, chegue lá umas 2h30, às 14h30, para a gente tomar um café, para a gente conversar. E às 15 horas iniciamos o nosso sorteio ao vivo. Tá, e se você ainda não deixou o seu nome, é super simples. Você não precisa nem sair de casa, sair do trabalho. Liga 17 3531 0400 ou pelo WhatsApp 17 99636 2047. Você deixa o seu nome para a data que você quiser, as meninas já registram lá e você já está participando. São 6 apartamentos disponíveis em Borborema e 6 em Sales. Tá? O sorteio vai ser no dia 25, então, a partir das 3 horas, pelo Facebook do Sindicato da Alimentação. E aí pode concorrer nas 2 datas, né? Mas aí se saiu em uma, não pega na outra, né? Exatamente, para dar oportunidade para o outro sócio. Se você for sorteado no Natal e seu nome já está no Ano Novo, aí nesse caso, quando você vai fazer o sorteio, você for sorteado, o seu nome passa para outra pessoa, para você não ficar Natal e Ano Novo, não deixando lugar para o próximo amigo, o companheiro seu, o outro associado. Então, quem ganhou Natal não pode ganhar Ano Novo e quem ganha Ano Novo não pode ganhar Natal, vice-versa. E aproveitando esse clima de final de ano, se você ainda não tem cadastro, você não é sócio do Sindicato da Alimentação, corre para participar do tradicional show de prêmios. Se você é associado, tem o seu cadastro atualizado, pode ficar tranquilo, porque você já está concorrendo. Agora, se você trabalha nas indústrias do setor, não é sócio, não tem cadastro, então você tem que entrar em contato com o sindicato e assinar a ficha de filiação, deixar seus dados todos corretos. Como? Pelo telefone, pelo WhatsApp, 3531-0400, 99636-2047. E aí você diz aonde você trabalha e o sindicato vai até você para você assinar, preencher a ficha, assinar, e aí o sindicato tem todos os seus dados, tem como você concorrer ao sorteio, e se você ganhar, você vai ser encontrado pelo sindicato. Né, Marcelo? Exatamente, isso é importante. Você aí que tem, mesmo que está pagando a sua cota de participação negocial, nós não temos seu cadastro, você precisa só dar seu nome para a gente cadastrar. Você não vai pagar nada mais, ou melhor, pode até pagar até menos, porque sócio paga R$25. E se você está pagando R$30, R$28, você vai passar a diminuir e pagar somente R$25. Exatamente, são vários prêmios, o sorteio vai ser no dia 10 de dezembro, também com transmissão pelo Facebook, né, Marcelo? Exatamente. E aí vai ser por empresa, então tem muita chance de você ganhar os prêmios aí do final do ano. Bom, é isso? É isso. E no próximo programa, você deve ter visto aí nas redes sociais, no jornal, na televisão, o tema Jornada de Trabalho 6x1. O que é isso? O que está acontecendo? Bom, no próximo programa a gente vai falar muito sobre isso, e inclusive trazer relatos de empresas que adotaram jornadas menores de trabalho e estão tendo muito sucesso com a produtividade dos seus trabalhadores. Então,
tem um programa especial também para a semana que vem, né, Marcelo? A semana que vem, no dia 25, será importante aí os trabalhadores ficarem atentos, porque fizemos a assembleia semana passada em uma empresa aí, até questão de ética, não vou falar o nome, eu trouxe esse assunto. Eu acredito que é importante para a saúde dos trabalhadores trabalhar menos 36 horas aí, para ter uma convivência, para você se cuidar. E tem um trabalhador lá que sou contra. Então cuidado, porque tem várias situações rolando nas redes sociais aí, pessoas que estão dizendo que é contra, você vai perder emprego, você vai fazer isso. Gente, não existe isso. Mas nós vamos deixar isso aí para falar no próximo programa. Próximo programa a gente vai discutir bastante esse assunto e tirar as dúvidas dos trabalhadores a respeito. Vai perder emprego? Vai perder benefício? Então, já te convido a ficar com a gente na próxima semana, porque tem muita informação. A gente põe um ponto final na edição de hoje. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência, e aí a gente volta a se encontrar na semana que vem. Para você, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e cuide de cada um de nós.